Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá! Para acender um brilho em seu olhar e estabelecer a presença de Deus em sua vida, entra no ar mais um programa Aceite Amanhã, um modo feliz de viver. Hoje a preletora Maria Murakami ensina como podemos aprender com os filhos. A rebeldia dos filhos em relação aos pais está refletindo a rebeldia dos pais em relação aos seus pais, em relação aos avós das crianças. Fique conosco e descubra algo extraordinário aí dentro de você, aguardando para fazer sua vida acontecer em todas as suas potencialidades. Atenção, professores, educadores e todos que procuram se aprimorar na arte de educar. O Encontro da Educação da Vida está à sua espera na sede central da Seitonoye do Brasil. A educação que liberta o indivíduo e estimula sua capacidade infinita, como melhorar o desempenho escolar do educando, o princípio básico da harmonização e outros temas são abordados por especialistas que ensinam técnicas de como colocar em prática a educação da vida, que vem produzindo grandes resultados nas instituições de ensino onde é aplicada. Você que é professor, diretor, supervisor ou coordenador de ensino, ou ainda profissional da área educacional, venha participar do Encontro da Educação da Vida. É sempre no terceiro domingo do mês, das 15 às 17 horas, na sede central da Seitonoye do Brasil, que fica na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1266, próximo à Estação Conceição do metrô, na cidade de São Paulo. A entrada é franca. Mais informações, ligue 0 operadora 11 5014 2237. Encontro da Educação da Vida. Reeducar-se para educar. O caminho para a excelência na arte de ensinar. Uma pedra comum nunca se transformará em pedra preciosa por mais que receba polimento. Seu filho é uma pedra preciosa, é um ser que possui natureza divina. Acredite nesta verdade e propicie a manifestação e o desenvolvimento da capacidade infinita latente nele. Aprendendo com os filhos. É o que você vai acompanhar agora com a preletora Maria Murakami. Aprendendo com os nossos filhos é o tema da nossa palestra de hoje. E vou usar o livro Educação do Renascimento, de autoria do professor Keio Kanuma, e também o livro A Felicidade da Mulher, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, o volume número 2, que vou usar no dia de hoje. Aprendendo com os filhos. Muitos pais, vendo seus filhos rebeldes, com mau desempenho escolar, desobedientes dentro de casa, ou apresentando vários quadros de enfermidades, às vezes pensam, o que eu fiz para merecer tudo isso? Eu acho que não merecia passar por tamanho sofrimento. Eu já tive a oportunidade de contar isso em vários locais. Uma vez aqui em Biúna, num seminário para juvenis, era um mês muito frio, eu estava bem agasalhada, que eu sou friorenta, e passou diante de mim um garotinho com bermudinha e camisetinha. Só de vê-lo, ai que frio.
filho, você não está com frio? Ele olhou para mim, eu não, tia, eu sou filho de Deus. Aprendendo com os filhos. Na hora eu fui tirar o casaco, eu também sou filho de Deus. Como nós aprendemos com as crianças, como nós aprendemos com os nossos filhos, né? Então, o professor Masaharu Taniguchi nos ensina o seguinte: tem tantos filhos que se mostram rebeldes para com os filhos. E os pais não sabem mais o que fazer. A maioria das vezes envia aqui para Ibiúna, no seminário para jovens. E quantos seminários nós tivemos aqui? Os jovens aqui capinando, ou aqui no salão, aprendendo a dizer obrigado, papai, obrigado, mamãe. No começo, no primeiro de seminário, que obrigado, papai, nada. O professor está pedindo para dizer obrigado, papai, eu olhando do lado, batendo no outro, fazendo cócegas no outro, puxando a enxada, dizendo fui obrigado, papai foi obrigado, em vez de dizer mamãe, muito obrigado. Mas quando chega no final do seminário, todos eles com lágrima nos olhos, dizendo obrigado, papai, obrigado, mamãe, porque eles despertaram para o amor em relação aos pais. Aí quando eles voltam para casa, completamente transformados, os próprios filhos transformam os pais, né? Os próprios filhos transformam os pais. Então, mais do que os pais quererem ensinar as coisas para os filhos, todos eles são filhos de Deus. Todos eles nascem puros, imaculados. Jean-Jacques Rousseau já disse isso. Todas as crianças nascem imaculadas e perfeitas. O que transforma a criança é a sociedade familiar, é a sociedade grupal. Na realidade, toda criança é fruto do meio. Então, quando uma criança se mostra rebelde, o professor Masaharu Taniguchi ensina: a rebeldia dos filhos em relação aos pais está refletindo a rebeldia dos pais em relação aos seus pais, em relação aos avós das crianças. Então, se os pais da criança são rebeldes, não têm gratidão em relação aos seus pais, os seus filhos passam a demonstrar rebeldia em relação aos pais. Aqui nesse livro, Educação do Renascimento, do professor Keio Kanuma, o professor, ele cita o relato de uma senhora que hoje, ela, na sua casa, faz reunião para mães, inclusive ela é professora da Escola da Educação da Vida da Seichoné, lá em Tóquio. Mas, quando ela teve os 2 filhos, uma menina e um menino, esse menino, logo que nasceu, o leite dela secou e ela precisou, então, amamentar com leite em pó. Mas a criança tinha reação alérgica em relação ao leite em pó e empipocava todinho o corpo. E daí, então, a mãe passou a dar leite de vaca. Em relação ao leite de vaca também apresentava muito problema. E a mãe, no final, não tinha mais o que dar. Ela começou a amamentar a criança com a água do cozimento do arroz. Tá? Cozinhava o arroz com bastante água e esse mingauzinho que saía, ela amamentava. É a única coisa que essa criança aceitava. E à medida que essa criança foi crescendo, entrou para o jardim da infância, era o aluno mais arrogante do jardim da infância e xingava o diretor. A professora se chamava Mitsuko Takeuchi, ela chamava a professora de professora Manco. Né? Enfim, era uma criança que não estava satisfeita com nada. Nada, nada, nada. Nada lhe satisfazia em relação aos alimentos que a mãe preparava, em relação ao procedimento dos professores, em diretores, enfim. Logicamente, as notas dele eram péssimas. E daí, então, quando entrou no ginásio, que na época era o ginásio, um menino passou a fumar e beber dentro da própria sala de aula. E aí, se a professora chamasse a atenção. A professora tinha que ficar calada. E daí, então, foi que ela não sabia mais o que fazer, porque se agravou com o quadro de a criança não querer mais ir para a escola. Sabe as crianças que começam a apresentar rejeição escolar? E não sabendo mais o que fazer, procurando tudo quanto é tipo de psicólogos e terapeutas,
uma pessoa lhe deu de presente o livro Educação de Vida, da Sei Chun-Yi. Para quem nos assiste, Educação da Vida. O que é Educação da Vida? A Sei Chun-Yi fala que educar uma criança não é educar o comportamento, não é só disciplinar. Educar a vida que se aloja no interior da criança, reverenciando como filho de Deus. E quando ela passou... Muito obrigada. E quando ela passou a estudar e frequentar as reuniões da Sei Chun-Yi, ela passou a compreender tudo. Que na realidade, essa criança, toda essa rebeldia dela, toda essa situação da criança de não respeitar os professores e os pais, estava refletindo a situação dela em relação ao marido dela. Então ela conta aqui que a mãe dela, desde a manhã até a hora de dormir, ela ficava ralhando aos berros no ouvido dela. Ela não aguentava, não suportava mais a mãe, e ela pensava, o primeiro homem que aparecer eu vou me casar. E dito e feito, primeiro homem que apareceu na vida dela, que foi apresentada por uma pessoa, a mãe falou, casa com essa pessoa, ela foi se casar. Ela se casou. Agora só que ela fala o seguinte, só que quando a primeira vez que viu esse homem, ela pensou, mas que homem feio, que homem detestável. Mas ela estava tão ávida para sair de casa, ela casou-se com esse homem. E ela passou a ter uma verdadeira ojeriza em relação ao marido. Tá? Ela, só de ver o marido não podia nem chegar perto. Nem chegar perto, disse que ela tinha eczema pelo corpo todo, tinha alergia do marido. Tá? Agora, o corpo, ele cria alergia sozinho? Não, é a mente da pessoa. Né? Então, como ela tinha essa verdadeira ojeriza em relação ao marido, isso se projetou na criança. A criança tinha alergia em relação ao leite dela, tá? E que depois logo secou. E o professor escreve aqui, quando o leite da mãe seca, é porque ela tem desarmonia e falta de gratidão em relação ao seu marido, em relação aos seus pais, né? E o fato de estar também a criança apresentando um quadro de alergia em relação ao que tomava, representava a alergia dela em relação ao marido. Aí ela fala, eu acredito que a maior causa do meu filho estar se apresentando dessa maneira foi o fato de ele ter nascido sem ser desejado. Aí ela fala, dentro de mim, quando eu me engravidei, havia o pensamento de que se ele não nascesse, eu poderia viver sem depender do marido covarde, porque ela estava querendo deixar o marido, voltar para a casa da mãe. Mas aí, de repente, ela engravidou. E ela rejeitava a criança, diz que batia a barriga pensando, por quê? Porque se não fosse você, eu poderia voltar para a casa de meus pais. Portanto, não sentia nenhum amor pelo filho que carregava no ventre. Durante a gravidez, já pressentia que com esse sentimento, ele não seria o bom filho. E, logicamente, então, todo o comportamento da criança de rebeldia em relação à mãe, em relação ao pai, estava refletindo esse sentimento de rejeição que ela representava em relação ao marido. Então, o que o professor ele escreve aqui é o seguinte, a partir do momento em que ela abriu os olhos e viu que o filho, na realidade, estava ensinando para ela, que ela tinha a necessidade de estar agradecendo a Deus pela vida dela, pelos seus pais, pelo marido e pelo filho. E a partir do momento em que ela passou a manifestar esse sentimento de gratidão ao marido, e foi a situação em que ela chegou ao marido, de joelhos, pediu perdão, dizendo, meu marido me perdoe, desde o início de casamento, nunca lhe manifestei amor como deveria manifestar uma esposa. E por esse motivo, você passou a beber e realmente o marido bebia, e por causa disso, a empresa dele tinha ido à bancarrota. E ela se arrependeu profundamente, naquele momento se reconciliou com seu marido e passou a visualizar a perfeição desse seu filho e na cabeceira todos os dias fazia a oração para abençoar o filho, dizendo, filho, você é filho maravilhoso, você é filho de Deus, me perdoe por até hoje eu ter feito você ficar tão triste sendo criado dentro de um lar onde mamãe nunca demonstrou amor por você, nem para o papai.
mas me perdoe, a partir de hoje mamãe renasceu. E a partir daquele dia, ela passou a viver como uma verdadeira Seichonoye. Qual é? É o Hai Nikopon. O Hai Nikopon. É Hai, responder sim com docilidade e com o sorriso, que é o Niko, e o Pon, sair pulando para saber o que o marido quer, né? Enfim, no momento em que ela passou a manifestar essa postura do sorriso, da alegria, o sorriso e a prontidão no seu dia a dia, esse menino, que até então não queria mais ir para a escola, e chamava a professora de manca, o diretor de piores coisas ainda, teve uma transformação tão grande, que até o diretor se assustou. O que é que a senhora fez? Aí ela disse, eu apenas estou vivendo a Seichonoye dentro do meu lar. Então, você que nos assiste agora pela televisão, se você está sofrendo com esses problemas de ordem familiar com seus filhos, faça uma grande reflexão. Os filhos, eles nos ensinam. Pela maneira como eles se comportam, eles estão sempre nos ensinando alguma coisa. E não é só o comportamento das crianças que nos mostram onde é que nós devemos estar corrigindo nossas atitudes. O professor Masaru Taniguchi, no livro A Felicidade da Mulher, nesse volume 2, ele explica também que o problema da saúde dos filhos estão dia a dia também nos ensinando muitas coisas. Por exemplo, tem muitos bebês que nascem e as mães dizem, meu filho chora de cólica, chora de cólica, chora de cólica. Vocês também já não passaram por esse tipo de experiência? Você também que nos assiste, pode também ter passado por essa experiência. Na página 135 desse nosso livro, olha o que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina. No caso de filhos que têm dor de barriga e cólica, tá? Está refletindo o relacionamento afetivo frio ou desarmônico entre os membros da família, particularmente entre a esposa e o marido. Então, quando falta a manifestação, até a expressão, né, de estar dizendo, cumprimentando desde manhã com um sorriso carinhoso, bom dia, meu querido, maravilhoso, meu tesouro, tesourinho, né, e reciprocamente, quando existe esse relacionamento de afetivo e de carinho entre o casal, não vai estar manifestando esse tipo até de cólica, né, cólica no bebê. Então, nesse caso, basta que o casal procure mutuamente se reconciliar e tornar mais calorosos os sentimentos. Né? O problema de cólica, acha que é problema, de repente o leite que começou a dar está fazendo mal para a criança. Né? Mais do que isso ainda, além desse problema, a criança que urina de noite, né? Urina de noite, não na fralda, né? Uma criança que cresceu, está com 5, 6 anos, ou até com 10 anos, ainda urina na cama. É um apelo, é um clamor da criança. E o professor escreve isso na página 128. Se uma criança tem o hábito de urinar na cama, é porque a maior parte do tempo seus pais guardam alguma tristeza na mente em relação ao outro. A tristeza materializa-se em forma de líquido como as lágrimas. A água simboliza o polo negativo, e o polo negativo é representado pela mulher, pela esposa. No lar onde a esposa manda, é frequente haver crianças que urinam na cama. Tá? Manda, não na criança, no lar onde a esposa manda no marido. Né? Isto porque o fato de prevalecer a mulher corresponde à prevalência da água. Então, quando as crianças molham a cama, logicamente, os pais chegam lá e chegam até a bater na criança, outra vez você molhou a cama, outra vez você molhou a cama, e a criança chora. Chega às vezes da mãe, né,
a criança molhou todo o edredão, estende lá no varal para mostrar à vizinha, olha o mapa bonito que meu filho fez, né? Mas não percebe que aquela urina é um clamor do filho, pedindo, mãe, pai, por favor, se reconciliem, se amem mais. Assim também a febre que se manifesta nas crianças, que se manifestem quadros febris, também está refletindo a agressão mental, o atrito mental que os pais têm, um em relação ao outro, vai estar manifestando em forma de situação febril na criança. Enfim, todas as demais outras situações, até o caso de lábio leporino, que o professor Masaharu Taniguchi escreve, ou até crianças que nascem com o palato, aqui, a parte, né, do céu da boca, bipartida, né? Aí o professor Masaharu Taniguchi fala, crianças que nascem com o lábio leporino fendido, como consequência de conflitos ou de separação mental de seus pais. Né? Separação mental de seus pais. Então, o que o professor aí comenta, se ela já for uma criança crescida, não haverá outro meio senão fazer a cura através de cirurgia. Mas se ela estiver na fase da amamentação, na primeira infância, a carne do palato poderá por si mesma crescer e fechar a fenda da mãe, se a mãe e o pai se arrependerem-se dos erros do passado e a passarem-se a harmonizar mutuamente. Esta é a mensagem que nós deixamos aqui hoje, e para os que nos assistem, que queiram adquirir essas obras que nós estamos citando agora, poderão estar acessando o site da Seichonoye. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi, o livro dos jovens que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo, para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular, ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Estivemos juntos nessa verdadeira experiência com Deus, que é o nosso programa Seichonoye. Quero ouvir aí de casa, um modo do quê? Um modo feliz de viver. E para serenar a mente e tornar tudo mais límpido aos olhos do coração, vamos ao nosso momento de oração. Oração quando falhar um projeto 99% pronto. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Portanto, nada nem ninguém pode impedir a realização de minhas obras. O êxito deste trabalho constitui êxito da obra de Deus. Deus necessariamente me protege. Muito obrigado.